Eu preparei essa aula para o encontro que eu tive com o pessoal do curso de análise de sistemas na disciplina Banco de Dados. A ideia aqui era formar um modelo de banco de dados a partir de um conjunto bem simples de informações, desde lá da ponta da concepção até essa ponta aqui, que é o banco de dados físico construído no MySQL. Eu espero que vocês gostem aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai se falando, tá bom? Valeu, um abraço! Então a ideia é que a gente possa ler esse texto aqui, encontrar os pontos que faz sentido para a gente montar um banco de dados, e a partir disso a gente ir elaborando, né, o passo a passo do entendimento e chegar no finalmente aqui a gente tem um modelo físico já desenhado, né, que é o próprio banco de dados já estruturado lá no MySQL, tá bom? Então essa empresa aqui, a farmácia, né, ela precisa de um sistema para fazer todo o gerenciamento aqui de produtos, fornecedores, clientes e vendas, tá? É claro que se a gente for explorar todos esses pontos aqui, a gente vai perceber que é infinito, né? Tem sistemas hoje como o SAP, alguns sistemas da TOTUS, que são ERPs lá, porque contemplam toda essa gestão aqui, gestão de produtos, gestão de fornecedores, de clientes e vendas. A ideia aqui não é fazer um ERP, tá bom? É fazer algo bem pontual que a gente consiga desenhar no banco de dados ainda hoje aqui, tá? Então, essas são as partes mais importantes aqui, produtos, fornecedores, clientes e vendas, tá bom? Que é o que a gente tinha falado em sala, que são as entidades, tá bom, do nosso problema, tá? Lembrando que as entidades é tudo que a gente consiga representar de uma forma real, né, do mundo físico aqui, nosso, no mundo computacional, tá bom? Os produtos são remédios que possuem código, código da Anvisa, nome, composto, data de validade e quantidade. Bom, beleza, então a gente já tem algumas definições importantes aqui de produtos, tá? Fornecedores, clientes e aí por último as vendas, né? A gente escrevi aqui que as vendas devem registrar os seguintes aspectos: quem é o cliente que comprou, quais são os produtos, data da compra, número do comprovante fiscal, forma de pagamento e total da compra, beleza? E a partir disso, né, a gente vai desenvolver a nossa primeira versão aqui do diagrama de entidade e relacionamento, tá bom? Então, o primeiro passo aqui que a gente teria seria a gente identificar as entidades do problema. Seria o cliente, produto, fornecedores e vendas, né? Fornecedor, venda. Exatamente. Então, essas são as partes mais centrais aqui de todo esse texto, tá? Muitas das vezes você vai ver que tem coisa que, olha, isso aqui parece uma entidade, mas na verdade é um relacionamento, ou esse ponto aqui parecia também uma entidade, mas é um atributo de uma outra entidade, tá? O que eu sempre gosto de fazer lá na build, depois do entendimento, né, da gente ter esse briefing aqui do cliente sobre o que ele precisa, é fazer uma listinha mesmo, tá? Então esse passo 1 eu sempre faço lá nos nossos projetos, que é a gente fazer uma leitura mais atenta à documentação, às entrevistas, ao brainstorm que a gente teve e listar mesmo as entidades do problema, tá? Então, feito isso, qual que seria o passo 2 aqui? Eu desenhar o diagrama de entidade e relacionamento com as cardinalidades. Então o passo 2 seria aqui, pessoal, seria depois que a gente fez a identificação dessas entidades aqui do nosso problema, seria fazer o desenho mesmo, tá bom? O desenho é importante porque ele vai dar uma visão mais gráfica. Então a gente poderia, por exemplo, ter 15, 20 entidades aqui, e aí ficaria, né, um pouco mais complexo da gente visualizar o banco de dados como um todo, né? O que está fazendo, o que está compondo o que, aonde as coisas se relacionam. Então a ideia seria a gente fazer o desenho mesmo, tá? Então vou puxar aqui uma ferramenta de desenho, só pra gente fazer rapidinho o nosso DER. Quando a gente quer representar a entidade, a gente põe um retângulo,
tá bom? E escreve o nome da entidade dentro dela, tá? Então, vou colocar aqui, cliente, produto. O que o cliente costuma fazer aí numa farmácia? Tá? Ele compra produtos, certo? Então, vamos ilustrar isso aqui também. E daí tem uma outra entidade que a gente pode pensar aqui, que é o fornecedor. Aí vamos colocar o nosso relacionamento aqui também. E vamos... Bom, aqui a relação não é de compra, né? A gente poderia falar que o produto tem fornecedor, certo? Acho que caberia bem aqui. Bom, beleza. Lá a gente listou, né? Vamos só salvar e fechar aqui. Então vocês vão perceber que aqui o cliente, né, compra produto. Então essa relação que a gente descreveu aqui de venda, tá? Ela já está contemplada naquele relacionamento lá embaixo, beleza? O próximo passo aqui seria a gente colocar as cardinalidades. Então a gente já desenhou, beleza? Então vamos colocar as cardinalidades aqui. E daí quando a gente fala em cliente compra produtos, um cliente, lembra pessoal, antes, né, da gente já desenhar aqui, vamos listar e falar um pouquinho sobre as cardinalidades principais que a gente tem aqui, tá? Então é 1 para 1, para N e N para N. Bom, o que isso aqui quer dizer, pessoal? Quando a relação é 1 para 1, então, por exemplo, uma pessoa tem um endereço. Aqui nesse caso, um aluno tem muitos endereços, 1 para N, tá bom? E aqui, N para N. Então, muitos alunos têm muitos endereços. E aí, por exemplo, eu poderia ter um aluno que tem muitos endereços e também poderia ter um endereço desse lado que tem muitos alunos, tá? Então, nesse caso, acaba prevalecendo a cardinalidade maior, tá? Então, a gente precisa colocar isso no nosso desenho aqui, no nosso DER. Bom, dessa forma a gente já matou o nosso diagrama prévio aqui. Claro que está faltando coisa, tá, pessoal? A gente não tem, por exemplo, uma coisa muito importante aqui que são os atributos, né, das nossas entidades. Então, o próximo passo que nós teríamos aqui seria completar o nosso DER com os atributos, beleza? Então, vou colocar o passo 3 aqui. E daí, pessoal, para só agilizar, a gente não perder muito tempo com o desenho em si do diagrama, né? Eu vou trazer a listinha lá que a gente tem de entidades, né? Lembrando que vou até colocar aqui a compra em si, tá? Que vai substituir o nosso venda lá de cima, para a gente poder listar também alguns atributos dessa compra. Então, cliente, se a gente voltar no texto lá, e essas pistas aqui relacionada às características, né, de cada entidade, de cada parte aqui do nosso DER, muitas vezes vai estar nessa primeira reunião que a gente vai fazer com o nosso cliente, tá bom? Ou talvez até através de documentação, coisas que já existam lá que o cliente possa fornecer, tá? O que a gente tem aqui no texto sobre clientes? Os clientes, por questão de legislação, local da farmácia ANEEL, tem obrigatoriamente seu cadastro realizado para assim poderem comprar os seus produtos. Bom, beleza, aqui não está falando para a gente muitas informações sobre os dados mesmo que são necessários de um cliente, tá? Então, muitas das vezes, profissionalmente, você vai ter que partir de um range que você vai sugerir, né? Um range que você possa sugerir ele para o seu cliente como uma base ali, né, das características da sua entidade, tá? E claro, esse DER aqui que a gente está fazendo, a tendência é que ele vá evoluindo conforme a gente vá validando com o nosso cliente, tá? Qual que é a ideia, né? Depois da gente finalizar esse DER, é mostrar esse diagrama aqui para o nosso cliente, no caso da farmácia aqui, a gente sentar com eles e mostrar o nosso entendimento. Olha, a gente imagina que, por mais que eles não tenham conhecimento técnico, né, sobre a solução, sobre o que é um banco de dados mesmo,
Mas é importante a gente validar, talvez até de uma forma uma linguagem de domínio, né? A gente falar um pouco mais abstrato tecnicamente e sem dar uma visão mais de relação entre as partes aí do sistema, tá? Porque, por exemplo, o cliente pode falar, olha, na verdade, um mesmo produto pode ser fabricado por vários fornecedores. Bom, e daí beleza, a gente já tem uma mudança drástica no nosso DER aqui, tá? Então, como características, aí, como atributos dos nossos clientes, eu vou colocar aqui o CPF do cliente, nome, endereço, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faça sentido inicialmente aqui. Talvez o plano de saúde, né, que eles sempre perguntam. Data de nascimento? Pode ser também uma sugestão legal, Daniel. Vamos colocar aqui. Data de nascimento. E legal, a gente já tem aqui a nossa especificação aqui do cliente um pouco mais completa, tá? Nesse momento aqui que a gente tá colocando os atributos aqui das nossas entidades, já seria ideal a gente já bater o olho aqui e identificar, olha, isso aqui para mim faz sentido ser uma chave primária ou uma chave primária composta, que vai ser lá o nosso identificador, né, a nossa chave única dentro da nossa tabela, tá? Nesse caso aqui a gente vai ter o CPF como sendo o nosso identificador master aqui de clientes, tá? Então vou sublinhar ele aqui. Lembrando que endereço, por exemplo, a gente poderia desmembrar isso, né? Ou até criar uma nova tabela ou desmembrar isso em novas colunas, por exemplo, em nome da rua, bairro, número, CEP, cidade, tá? Nesse caso mais de exemplo aqui do exercício, vou manter só endereço, tá? Legal, feito isso, vamos partir para produto. O que o texto fala para a gente sobre produto? Vamos voltar lá. Os produtos são remédios que possuem código da Anvisa, nome, composto, data de validade e quantidade. Ótimo, então aqui está muito mais especificado para a gente quais são as características de um produto, tá? Então legal, vamos pegar esse aqui e vamos colocar como característica da nossa entidade aqui. Bom, olhando de cara aqui, a gente já poderia usar esse código interno de controle da farmácia como um código, como uma chave primária aqui, tá? Ou a gente poderia até usar uma chave composta, tá? O código e o código da Anvisa, por exemplo, poderia ser a chave primária, ser formada por dois atributos aqui na nossa entidade. Ou só o código da Anvisa, tá? O código para mim seria a chave primária dessa entidade, tá bom? Vou sublinhar ele aqui. E tá feito. Vamos para fornecedor. A gente vai partir de um conjunto de características que a gente entende relevante nesse primeiro momento, nessa primeira versão aqui do DER, tá bom? Então eu criaria um código de fornecedor, colocaria o nome, endereço, CNPJ, o nome já tem, poderia até colocar a razão social, tá? E qualquer outra informação aqui que eu achasse que fosse válida, tá? O exercício eu vou usar um código também, como sendo o controle aqui, como sendo a chave primária do nosso fornecedor. Beleza, feito isso, vamos partir para a nossa última entidade aqui, que é de compra. Aqui, pessoal, para a entidade de compras, a gente vai ter esse conjunto aqui de atributos, tá? Que serão as características de uma compra. Código da compra, que aqui vai ser a própria chave primária, né? Vai ser um número incremental dentro da tabela, tá? CPF do cliente, esse cara aqui já como chave estrangeira da nossa entidade de clientes, aqui em cima, tá? Então essa chave primária vai ser ilustrada aqui como uma chave estrangeira. Código dos produtos, tá? Eu já vou explicar um pouquinho disso aqui daqui a pouco. Deixa eu colocar só um highlight aqui para a gente voltar a falar. Data da compra, que vai ser a data que vai ser registrada no momento da compra.
número do cupom fiscal, forma de pagamento e total da compra. Aqui, pessoal, para esse cara que eu coloquei um destaque, vocês vão perceber que não vai ser possível a gente tratar código de produto aqui dentro da tabela de compras, tá? Imagina, pessoal, que aqui eu tenho a compra 1, de ID 1, e tenho também o ID do produto 99. Isso aqui foi uma compra que eu realizei de um único produto. Então, aqui nesse caso eu conseguiria tratar, sim, o meu ID de produto dentro da minha tabela de compras. Mas olha esse cenário onde eu vou comprar mais de um produto. Então, na compra 2, eu comprei o produto 86 e comprei também o produto 25. Então percebam, eu teria 2 registros de compra na minha tabela de compra. E qual que é o meu identificador lá, né? Qual que é a minha chave primária da tabela de compra? É o ID da compra. Então isso aqui já não seria possível, tá? Então, pelo fato de eu poder comprar mais de um produto, eu vou ter que criar uma nova tabela, tá? A gente vai chamar isso daqui, então vamos até remover isso aqui daqui. A gente vai chamar essa nova entidade de itens da compra. E aqui vai ser bem simples, eu vou ter apenas 2 atributos aqui, tá? Eu vou ter o meu ID, na verdade o meu código, né? A gente chamou de código, o código da compra, e também eu vou ter o meu código de produto. Aí aqui sim, nessa minha nova entidade, eu vou ter uma tabela só para os itens de cada compra. Então imagina que a compra 2, eu fui lá e registrei 2 produtos aqui, tá? Então aqui não vai ter problema, a gente não vai ter uma chave primária aqui, tá? Então a gente só vai registrar esse relacionamento nessa nova tabela aqui, tá bom? Fazendo um novo passo aqui da nossa atividade, que seria o passo 4, criar o banco de dados e as tabelas. Então vamos lá para o Workbench, tá bom? Onde a gente vai fazer a nossa atividade, tá? Para quem não conhece, eu estou usando esse cliente aqui, MySQL Workbench, tá? Vocês podem baixar lá no site do MySQL. Aqui, quando você abrir o Workbench, ele já vai perguntar para você aonde você quer conectar, tá bom? Eu já tenho configurado essa conexão, mas é bem simples para você criar uma nova aí, tá? É só apertar no maisinho aqui, colocar os dados como o hostname, né, que é o seu servidor local, é a sua máquina, a porta padrão, o usuário e a senha que você cadastrou na hora da instalação, tá? Aqui, pessoal, quando o Workbench abrir, você vai ver que você tem 3 abinhas aqui em cima, tá? A parte administrativa, que são mais acessos de status, conexões, usuários, para você exportar e importar dados aí para o MySQL, para você desligar e ligar o serviço, logs e alguns dashes aqui para você pegar relatórios, tá bom? Uma aba que a gente vai usar bastante é essa de esquemas aqui, tá? Aqui a gente já pode criar o nosso esquema que vai ser o banco de dados, tá bom? Vamos chamar ele de farmácia. É só você colocar aplicar aqui embaixo. E aí, pessoal, o legal do Workbench é que a cada iteração que você vai fazendo, ele vai mostrando para você o código que vai ser executado, tá? Então você vai clicando aqui pela interface e o código gerado, né, claro, já vai ser mostrado aqui para você confirmar, tá? Eu vou aplicar para a gente criar o nosso banco. E maravilha, o nosso banco já está aqui, tá? Com algumas divisões de tabelas, views, store procedures e funções. A gente vai aqui em tabelas e vamos criar a nossa primeira tabela. Eu vou chamar essa nossa primeira tabela de cliente. E aqui, pessoal, eu vou trazer o que a gente projetou, né, toda a especificação que a gente fez no nosso documento, tá? Agora é bem simples, é só a gente criar as tabelas, tá? E aí o nosso banco de dados já vai estar formado, tá certo? Vamos então começar pela tabela de clientes aqui. Então aqui a gente vai ter o CPF do cliente, tá? Lembrando, pessoal, quando você for criar as colunas aqui do seu banco de dados, nunca coloque nenhum caractere especial, nenhum acento, nunca use espaços também, tá?
É bem simples, você vai clicar, sai clicando aqui, colocar o tipo de dado relacionado a esse campo e configurar algumas opções aqui em cima, tá? O primeiro campo que a gente vai cadastrar em cliente aqui vai ser o CPF, que vai ser do tipo, eu vou chamar isso aqui de varchar, tá? O varchar, pessoal, é um tipo de dados onde a gente consegue colocar alfanuméricos, tá certo? O que é alfanumérico? São letras, caracteres, números, qualquer tipo de dado aí, tá? Tudo isso no formato texto, tá bom? Eu vou colocar 14 posições aqui para o CPF, algumas configurações como primary key, sim, né? O nosso modelo aqui de características de atributos está falando que esse cara aqui é uma chave primária, CPF, então marca aqui como PK, marca também como not null, tá? Ou seja, não pode receber valores nulo aqui, tá? O que mais que a gente vai ter? Vai ter um nome, que vai ser um varchar de quanto aqui? Acho que um 100 tá bem confortável, né? Cabe. O nome vai ser obrigatório? Sim, vai ser obrigatório. Então marca que não pode receber nulo, tá? Uma coisa legal do banco de dados relacional é que ele consegue, através dessas configurações que a gente vai fazendo, impedir que um monte de acidente possa acontecer, tá? Isso também dá para fazer no NoSQL também, tá? Mas aqui no banco de dados relacional é um pouco mais explícito fazer essas configurações. O que mais que a gente vai colocar aqui na pessoa, no cliente? Endereço. Vai ser um varchar de 300. Não vou marcar nenhuma dessas opções aqui, tá? Além disso, plano de saúde. Percebam, pessoal, tinha um espacinho aqui, o que eu fiz? Coloquei um separador, um underline, tá? Plano de saúde, varchar de 45. A data de nascimento, nascimento. E aqui, pessoal, usem um tipo de dados chamado date time, tá bom? Aqui você consegue registrar a data e o horário, tá? Feito isso, pessoal, perceba aqui, ó. Vamos dar uma repassada aqui. CPF é a chave primária, não nulo. Nome, não é possível cadastrar nulo. Endereço, plano de saúde, data de nascimento, todos esses dados eu posso cadastrar nulo, tá? Então, que são coisas obrigatórias aqui na minha tabela? CPF e o nome da pessoa, do cliente, tá bom? Então a gente vai colocar aqui aplicar e ele vai mostrar aqui pra gente o código, né, o create table, né, o código em SQL que ele vai executar para criar essa nova tabela. Então, create table, ele está falando qual que é o banco de dados, que é o banco de dados de farmácia, a tabela clientes que a gente está criando, CPF, nome, endereço, plano de saúde, data de nascimento e o primary key sendo o CPF, tá? Esse campinho aqui. Vamos lá? Aplicou, ele já deu sucesso aqui embaixo. Deu certo, a gente conseguiu criar a nossa tabela de clientes aqui, tá? Agora, pessoal, eu vou criar a nossa tabela de produto. Vamos lá, botão direito aqui, create table. Tá vendo que ele vai abrindo abinhas aqui em cima, né? Vou chamar essa tabela então de produto. Produto tem código, que vai ser um inteiro, chave primária, não nulo. E um detalhe importante, marque essa opção aqui, ó, auto increment, tá? Para quê? O próprio banco de dados possa fazer a evolução desse código, tá? Então o banco de dados vai controlar. Quando você inserir um novo registro, ele vai pegar lá o último registro que foi inserido, por exemplo, foi o 30, e vai colocar nesse seu novo registro de produto o código 31, tá? É muito mais fácil de deixar o banco de dados controlar isso, tá? Então marque aqui como auto increment. O que mais que a gente tem? A gente tem o código Anvisa, beleza, eu vou deixar um varchar de 45, tem o nome, que é um varchar também de 45, e vai ser, né, tudo isso aqui também not null, eu não quero que nenhuma das informações esteja com o nome nulo. Composto
Bom, vou deixar baixar também deixa eu aumentar um pouquinho esse aqui, vou deixar de 100. E é possível cadastrar nulo também, tá? Nesse aqui não tem problema. Data de validade. Perceba aqui, pessoal, foi cadastrando aqui com espaço e com D, né? Troquem aqui para data underline validade. E aqui mesma coisa do cliente, né? Do data de nascimento. Troque aqui para date time, tá? Vai ser melhor para vocês aí. Se não aparecer, é só você digitar date time que ele já troca aqui. E quantidade. Quantidade que vai ser um int. Um int não nulo. Data de validade também não nulo. Acho que eu vou colocar também mais uma informação aqui para ilustrar melhor. Vai ser o lote. Pode ser útil também. Eu vou colocar um varchar de 10 posições aqui. Apesar da gente não ter especificado esse lote aqui, nesse momento de criação do banco de dados, é como eu falei em outros momentos, né? A gente vai evoluindo sempre o nosso banco de dados, tá? Então, à medida que você sentir falta de algum atributo, é só colocar ele lá, tá? No seu banco de dados. Vou colocar em aplicar. Ele gera aqui, novamente reforçando isso, pessoal. Vocês podem conferir aqui o que ele está fazendo. Aplicar. Pronto, ele criou a nossa tabela de produto, tá? Agora eu vou criar, pessoal, a tabela de compra, tá certo? Só para ilustrar agora um relacionamento. Create table, beleza? Ele abriu uma nova abinha. Vou chamar isso aqui de compra. A compra tem o quê? Código, que vai ser um inteiro, não nulo, uma chave primária, não nula, auto incrementável. A gente tem CPF, cliente. E esse cara, pessoal, é importante que vocês tenham ela com o mesmo tipo que a gente tem na tabela de clientes, tá? Então, se aqui a gente tem um varchar de 14, é importante que aqui também seja um varchar de 14, tá? Vou marcar como não nulo. E uma coisa que eu já vou fazer, vou aproveitar, eu vou nessa abinha aqui de foreign keys, de chaves estrangeiras, e já vou conectar esse campo que eu criei lá com a tabela de clientes. Então vou falar aqui, CPF cliente está relacionada a qual tabela? Tabela de clientes. Aqui nessa minha tabela de compra ele tem esse nome, lá na tabela de clientes ele tem este outro nome. Pode dar um aplicar. Ele vai falar aqui já como que vai ficar a nossa tabela de compras. Na verdade, vamos terminar a nossa tabela de compras aqui com os outros atributos, tá? Vamos voltar aqui para ela. Colunas, na abinha de colunas. É só a gente prosseguir. Perceba que aqui, ó, depois que a gente já colocou a chave estrangeira, o próprio íconezinho aqui do campo já muda, tá? Já fica esse losango laranja aqui. Vamos colocar as outras colunas. Data compra, que vai ser um date time. Não nulo. O que mais que a gente tem? Número. Vou chamar só de cupom fiscal, que vai ser um int, também não nulo. Vou chamar isso aqui de forma de pagamento. Vai ser um varchar de 10 posições, depois a gente pode ver isso, como a gente vai usar, se vai ser um código em outra tabela ou não, não tem problema, vamos deixar por enquanto um varchar de 10 posições. E o total da compra. Total compra. Deixa eu chamar de total, acho que faz mais sentido. E aqui, pessoal, vai ser um décimo. Também não nulo, tá? Então já vou aplicar todos os meus as minhas alterações aqui da tabela. Percebam então o que ele já está fazendo, né? Ele já está fazendo um create table com todos esses campos, definindo a chave primária e definindo também a chave estrangeira de clientes aqui, tá? Então já trazendo o CPF lá de cliente para cá. Vamos aplicar esse relacionamento aqui e criar essa tabela também. Bom, pessoal, agora a nossa tabelinha de compra já foi criada. Olha ela aqui do lado.
Vamos criar agora a nossa tabela de itens dessa compra. Itens, compra. Aqui o que a gente vai ter? O código da compra. Aqui vai ser um inteiro. Nesse caso aqui não vai ser chave primária. E vai ser não nulo, tá? Vai ser só a chave estrangeira aqui. A gente tem também o código produto. E aqui, pessoal, importante a gente manter o mesmo tipo lá da tabela de produtos, né? Então vamos ver aqui, ó, é um int, tá bom? Então aqui nessa tabela de itens, o código do produto tem também que respeitar isso e ser um int, tá? E vai ser um atributo não nulo aqui nesse caso. Vamos associar os campos aqui como chave estrangeira. Ó, o código do produto e o código da compra. Código compra. Aqui a gente vai fazer a referência às duas tabelas que nós temos, tá? Ao código do produto, tá? A tabela de produtos aqui. Isso aqui vai estar linkado com produto, a tabela de origem, código, tá? E aqui, né, com a tabela de compra. Então aqui a gente vai falar tabela de compra. Isso quer dizer que eu vou estar linkando a minha chave aqui, código de compra, com a tabela de referência lá, onde a gente tem apenas o atributo código. Então, configurado aqui as duas chaves estrangeiras, é só você clicar em aplicar. Ele vai mostrar aqui o que ele está fazendo, né? Está criando a tabela com esses dois campos, colocando essas duas chaves estrangeiras aqui, tá? É só você colocar em aplicar agora. E pronto, foi criado. Agora você deve criar a tabela de fornecedores. Vamos chamar isso aqui então de fornecedor. Ele tem um código, um inteiro, não nulo e auto-incrementável também. Ele tem nome. Vou deixar um varchar aqui um pouquinho maior, de 100 posições. Não nulo. Ele tem endereço. Bom, vou criar aqui o meu CNPJ. Vai ser um varchar. Eu não lembro exatamente agora quantos caracteres tem o CNPJ. Eu vou pôr aqui 25. Com certeza cabe. Vai ser não nulo também. E eu tenho também a razão social, que é não nulo. Perceba que aqui, pessoal, eu não tenho, né? Eu não tenho nenhuma chave estrangeira aqui na minha tabela de fornecedores. Por outro lado, lembra da regrinha que eu falei lá do lado N, né? Aqui em cima, vamos revisar? 1 para 1, você escolhe o lado que você põe a chave estrangeira. 1 para N, você coloca a chave estrangeira sempre do lado N, pessoal. Então, nesse caso aqui de produto e fornecedor, eu vou ter que mexer nessa tabela de produto para colocar o ID do fornecedor aqui, o código do fornecedor. E N para N, que foi o caso aqui de compra, a gente cria uma nova tabela, tá? Então, legal, vamos só salvar essa tabela aqui de fornecedor. E a gente vai voltar na tabela de produtos e colocar esse código de fornecedor. Então, vou criar ele aqui, código fornecedor. Aqui vai ser um int não nulo. E aí eu vou falar que esse cara aqui é uma chave estrangeira. Isso aqui vai referenciar a tabela de fornecedor. Isso aqui está relacionado na tabela de produto como código fornecedor, e lá na tabela de fornecedor, que é a destino de referência, chama código. Então é só aplicar. Ele vai falar para você o que ele vai mexer aqui. Vamos ver? Olha, ele já até atualizou o íconezinho aqui para falar que isso aqui é uma foreign key, é uma chave estrangeira, tá?
Dessa forma aqui, pessoal, a gente terminou o nosso banco de dados. Ele já está criado aqui para a gente poder manipular, tá certo? O que a gente pode fazer aqui nesse momento? O ideal agora é que você populasse todo esse banco de dados, tá bom? Fizesse diversos inserts aí, respeitando todas as restrições que a gente criou, né? Nomes de campo, etc. Que a gente conseguisse popular, encher de dados aí o nosso banco de dados, tá? Como que a gente faz? A gente escreve insert into, né? Ou seja, estou inserido dentro da onde que a gente está inserindo? Do banco de dados farmácia, na tabela cliente, os valores, quais os valores? E aqui, pessoal, a gente tem que colocar exatamente na ordem que a gente criou o nosso esquema aqui, tá? Então vamos colocar o CPF, CPF. O que mais que a gente tem aqui? Nome. O nome da rua, né? O endereço. Plano de saúde. E a data de nascimento. Aqui na data de nascimento, pessoal, você vai ter que colocar no formatinho americano, tá? Então é ano, mês e dia, certo? Vamos rodar agora esse insert para ver se está funcionando. Tem uma regrinha legal aqui desses botõezinhos aqui do Workbench. Você pode até quebrar isso em 2 linhas, deixar da forma que você preferir aí, colocar uma indentação legal. Mas você pode selecionar tudo e rodar apenas o que está escrito aqui, o que está selecionado, com esse íconezinho do rainho que tem um cursor aqui, tá? Ele roda só o que está selecionado. Caso você queira, caso você tivesse outros inserts aqui e você quisesse rodar tudo de uma vez, por exemplo, você poderia clicar nesse outro ícone, né, do raiozinho sem o cursor, que aí ele executa todo o script, tá bom? Vamos rodar aqui. E legal, parece que ele acrescentou sim um registro na minha tabela. Como que a gente sabe disso? Vamos fazer um select. Select from. E aqui a gente vai usar a mesma configuração, né? O banco de dados e o nome da tabela. Vocês podem ver que ele listou aqui, né? Esse registro que a gente acabou de inserir aqui em cima, tá? Então, aqui sim, o nosso banco de dados já está funcionando. A nossa tabela de cliente acabou de receber um registro e a gente selecionou esse registro, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer até aqui. Foi uma aula mais de tentar mostrar aí para vocês como você pode construir o banco de dados desde a concepção de um problema inicial, passando pelas dificuldades que a gente encontra na vida real, que é de repente o cliente não ter todas as informações, você vai precisar ali um pouquinho de expertise para dar um conjunto de dados ali interessante para o seu cliente, entender o que ele precisa de fato. Muitas vezes é isso, né, pessoal? O seu cliente te contrata, mas você não vai entregar o que ele quer, você vai entregar o que ele precisa, tá certo? Então, muitas das vezes você vai ter que propor esse conjunto de dados igual a gente fez no exercício. E aí evoluir o seu DER. Claro que nesse desenho aqui está muito cru, né? A gente não chegou a evoluir o diagrama igual a gente pode evoluir, né? Colocando todas as definições, todos os atributos aqui na forma de diagrama, especificando um pouquinho mais, mas deu pra gente fazer um pouco na prática aqui, né? Já partindo desse desenho prévio, uma V1 aqui do DER, já fomos aqui pro banco de dados e já fizemos o nosso banco aqui funcionar, tá bom? Espero que vocês possam evoluir esse exercício, né? Cadastre aí outros registros nessa tabela de cliente, nas outras tabelas também. Caso você tenha alguma dificuldade ou algum comentário para fazer sobre o vídeo, sobre coisas que a gente pode fazer aqui nesse canal, deixa a sua contribuição aqui nos comentários, tá certo? Um grande abraço para você que viu até aqui o vídeo. Valeu, até a próxima.